Investigação: quem maculou o cânone marcionita? Olá, pessoal! Este é o canal Cristão Marcionita. No vídeo de hoje, investigarei o possível autor das interpolações católicas que está por trás da maculação do cânone marcionita. Quem foi o responsável por alterar o texto marcionita e incorporá-lo à Bíblia católica? Com qual finalidade ele fez isso? O que motivou-o a fazer isso? Ele só alterou o texto marcionita ou escreveu outros trabalhos canônicos? Não há consenso sobre quem haveria reeditado o texto marcionita. Então me proponho a apresentar a minha hipótese, demonstrando argumentos que sirvam de fundamento a ela. Testamentum. Primeiramente, entendamos que a Bíblia marcionita, ou Testamentum, era dividida em duas partes, o Evangelion e o Apostolicon. Do Evangelion, o editor católico extraiu, através da cópia, o texto base para o que atualmente conhecemos como Evangelho de Lucas. Do Apostolicon, ele extraiu o texto base para 10 das epístolas paulinas que estão contidas na Bíblia católica: Gálatas, 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Laodicenses, chamada Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. Partindo da hipótese de que um único autor reeditou tanto o Evangelion quanto o Apostolicon, podemos estabelecer as bases de nossa investigação. Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. É consenso entre os pesquisadores que o Evangelho de Lucas e os Atos dos Apóstolos foram escritos pelo mesmo autor. Isto se deve à dedicatória encontrada logo nos primeiros versículos de ambos os textos. Em Lucas, capítulo 1, e versículos 1 ao 3, está escrito, abre aspas, tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Fecha aspas. Em Atos, capítulo 1 e versículo 1, está escrito, abre aspas, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Fecha aspas. O autor endereçou estes escritos a Teófilo, como se este fosse uma espécie de mentor ou figura importante, algo que deduzimos da forma como ele o chama, excelente Teófilo. Não se sabe ao certo quem foi Teófilo. Segundo a Wikipédia, abre aspas, considera-se que ambos os livros foram escritos pelo mesmo autor num estilo refinado do grego koiné e o nome Teófilos
neles citado significa amigo de Deus, amado por Deus ou amando a Deus, em grego clássico. Fecha aspas. O Teófilo mais antigo que se tem notícias foi Teófilo de Antioquia, que, segundo a Wikipédia, foi teólogo, escritor cristão, apologista e padre da Igreja que, segundo os dados que chegaram até aos dias de hoje, foi o sexto bispo de Antioquia, da Síria, reinando entre 169 e 182 ou 188. Quanto ao autor de Lucas e Atos, demonstrarei que é improvável que tenha sido Lucas o autor destes livros. Primeiro, porque não foram escritos no primeiro século, mas sim na metade do segundo século, numa época em que Lucas já havia morrido. Segundo, porque a reedição do Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos para dar suporte à doutrina católica, o que aponta para a autoria de um bispo católico ou mesmo um padre apostólico. Epístolas pastorais. Além dos livros já mencionados, creio que o editor católico foi também o autor das epístolas pastorais, que são 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Elas são erroneamente atribuídas a Paulo, mas desde o século XIX a sua autoria vem sendo questionada e investigada. Segundo a Wikipédia, abre aspas, com base em sua linguagem, conteúdo e outros fatores, as epístolas pastorais são consideradas por muitos como não tendo sido escritas por Paulo, mas escritas após sua morte, começando com Friedrich Schleiermacher em uma carta publicada em 1807. Os críticos textuais bíblicos e os estudiosos que examinam os textos falham em encontrar seu vocabulário e estilo literário semelhantes às cartas inquestionavelmente autênticas de Paulo. Falham em ajustar a situação de vida de Paulo nas epístolas à biografia reconstruída de Paulo e identificar os princípios da igreja cristã emergida em vez daqueles da geração apostólica. As epístolas pastorais são omitidas em alguns manuscritos bíblicos antigos, incluindo o Codex Vaticanus do século IV, um dos mais antigos manuscritos bíblicos completos existentes, e o Papiro Chester Beatty 46 do século II ou III, a cópia mais antiga e completa das epístolas paulinas. Fecha aspas. Para ver mais informações sobre as epístolas pastorais, assista o meu vídeo que deixarei na tela. As epístolas pastorais são associadas a Policarpo. Segundo a Wikipédia, abre aspas, é altamente provável que 1ª e 2ª Timóteo fossem conhecidas e usadas por Policarpo em sua epístola aos Filipenses. Sabe-se que Policarpo morreu por volta de 155 e 167. Então, isso parece estabelecer
um limite superior para a datação das epístolas pastorais. Irineu faz referência explícita às epístolas a Timóteo em seu tratado antignóstico, intitulado Contra as Heresias, escrito cerca do ano 180. Propostas de estudiosos para a data de sua composição variaram do primeiro século ao segundo, fecha aspas. O argumento mais consistente, ao meu ver, é que as epístolas pastorais foram escritas na época da controvérsia marcionita, isto é, em meados do século II. Elas foram escritas como um contra-argumento aos marcionitas e gnósticos. Segundo a Wikipédia, abre aspas, as datas posteriores são geralmente baseadas na hipótese de que as pastorais estão respondendo a desenvolvimentos específicos do século II, como o marcionismo e o gnosticismo. Vários estudiosos argumentaram que as epístolas pastorais atacam o marcionismo em particular. Se Marcião é considerado como tendo iniciado seu ministério a sério somente após sua excomunhão da Igreja Romana em 144 da Era Comum, então isso sugere que as epístolas pastorais foram escritas depois de 144. Além disso, o fato de o cânone de Marcião não incluir as epístolas pastorais é outra evidência que qualquer modelo deve levar em conta. Fecha aspas. Na metade do século II, havia disputa entre os proto-católicos e os marcionitas. As epístolas pastorais provavelmente foram escritas por um bispo católico se passando por Paulo, cuja intenção principal era desferir ataques aos ensinamentos de Marcião. Isto fica evidente em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 20. Está escrito, abre aspas, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Fecha aspas. A palavra oposições, no original grego, é antíteses, que é o nome da obra perdida de Marcião, na qual ele ensina as oposições entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo. As antíteses estavam entre os principais ensinamentos de Marcião. A palavra ciência, no original grego, é gnosis. É provável que o autor católico estivesse acusando os marcionitas de serem gnósticos. Marcião foi excomungado pela Igreja de Roma no ano 144, o que sugere que as epístolas pastorais foram escritas após esta data, como se fossem uma pá de cal sobre o túmulo marcionita. Após expulsar Marcião, os marcionitas e o marcionismo daquela que viria a se tornar, nos anos seguintes, a grande igreja, restou a tarefa de refutá-los no papel e na tinta. Para isso, o autor católico reeditou o cânone marcionita e, em adição, escreveu o livro de Atos
e as epístolas pastorais. Apesar de covarde, foi um golpe de mestre, um mestre do engano, devo ressaltar. Para os marcionitas atuais, somente o fato das epístolas pastorais não serem aceitas por Marcião nem incorporadas ao seu cânone já é o suficiente para que a sua autenticidade seja invalidada. O argumento do Dr. Carol Bierbauer reforça a minha análise. Abre aspas. Para contrariar o trabalho de Marcião, os pais ortodoxos lançaram seu ataque contra ele, organizando-se no que chamavam de Igreja Universal Católica. Para promover sua causa contra Marcião, eles inventaram 1 Timóteo e acreditaram a Paulo. Com um golpe de caneta, eles fizeram o apóstolo Paulo refutar o ensino de Marcião. Quase todas as declarações de doutorado mencionadas em 1 Timóteo identificam esta epístola à controvérsia de Marcião do segundo século. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que 1 e 2 Timóteo e Tito têm a pegada do editor de Lucas e Atos. Se isso for verdade, esses escritos não podem ser datados antes de 150 depois de Cristo e durante o tempo da controvérsia de Marcião. Fecha aspas. Além de serem um ataque declarado aos marcionitas, as epístolas pastorais guardam semelhanças com algumas partes do livro de Atos e das epístolas paulinas, o que veremos mais adiante. Policarpo de Esmirna. Quem haveria alterado o cânone marcionita? Quem seria o autor do livro de Atos e das epístolas pastorais? O meu palpite é Policarpo. Ele preenche todos os requisitos que o nosso investigado precisa ter. Foi contemporâneo de Marcião, foi bispo de Esmirna, igreja rival de Éfeso, é contado entre os 3 principais padres apostólicos, foi escritor. Mais adiante veremos a sua epístola aos Filipenses. Foi rival dos marcionitas, foi ele quem chamou Marcião de o primogênito de Satanás. Foi discípulo do apóstolo João, portanto, sucessor da tradição apostólica que era rival de Paulo, e alguns estudiosos conjecturam que ele foi um dos autores do Novo Testamento católico. Vejamos o que a Wikipédia nos informa sobre ele. Abre aspas. Policarpo de Esmirna, que viveu do ano 69 ao 155, foi um bispo da igreja de Esmirna do século II. Policarpo havia sido discípulo do apóstolo João, fato atestado pelo bispo Irineu de Leão, que ouviu-o discursar quando jovem, e por Tertuliano. Com o Papa Clemente de Roma e bispo Inácio de Antioquia, Policarpo é considerado um dos 3 principais padres apostólicos. A única obra sobrevivente atribuída a ele é a Epístola de Policarpo aos Filipenses, relatada pela primeira vez por Irineu. De acordo com Irineu, durante o papado de seu conterrâneo Sírio,
Aniceto, nas décadas de 150 ou 160, Policarpo visitou Roma. Estando lá, Policarpo conheceu alguns hereges gnósticos valentianos, inclusive Valentim, e encontrou-se com Marcião, a quem Policarpo chamava de primogênito de Satanás. De acordo com David Trobich, Policarpo pode ter sido um dos que compilaram, editaram e publicaram o que seria chamado de Novo Testamento, fecha aspas, levando em conta que Marcião viveu do ano 85 ao 160, os dois foram contemporâneos e até mesmo se encontraram em Roma. É bastante provável que as alterações e os escritos anti-marcionitas tenham sido feitos por um contemporâneo de Marcião, na época da controvérsia marcionita. Vemos que Policarpo teve grande importância para a Igreja Católica e que mesmo a coautoria do Novo Testamento é creditada a ele. Uma versão rudimentar do Novo Testamento católico já circulava na segunda metade do século II, fato atestado pelo Cânone Muratori, do ano 170. O Cânone Muratori possivelmente foi uma tentativa de resposta da recém-inaugurada Igreja Católica ao Cânone Marcionita, datado do ano 144 d.C. ou mesmo antes. A questão é: Policarpo participou de sua composição? É possível que sim. Segundo Irineu de Leão, Policarpo era, abre aspas, um homem de estatura muito maior e uma testemunha mais firme da verdade do que Valentim, Marcião e o resto dos heréticos, gnósticos, fecha aspas. A Wikipédia continua, abre aspas, Policarpo viveu no período seguinte à morte dos apóstolos, quando uma grande variedade de interpretações sobre o que Jesus havia dito e feito estava sendo pregada. Seu papel foi de autenticar o que seria considerado ortodoxo através de sua famosa relação com o apóstolo João. Um grande valor era atribuído ao testemunho que Policarpo poderia dar como sendo a genuína tradição da antiga doutrina apostólica, comentou Henry Weiss. Seu testemunho condenando como novidades ofensivas a ficção dos professores heréticos, fecha aspas. Policarpo foi o escolhido pela ortodoxia, através do selo de qualidade da Igreja Católica, ele sagrou-se vencedor do combate contra os marcionitas e gnósticos. Segundo a tradição, Policarpo conheceu o apóstolo João e foi o seu pupilo. O apóstolo João, na época de Policarpo, já era um ancião, que em grego é presbíteros. De um lado, Policarpo representava a tradição dos 12 apóstolos. Do outro, Marcião representava a tradição de Paulo, aquele que ele considerava ser o único apóstolo de Cristo.
A invenção do Paulo católico. A controvérsia marcionita do século II foi antecedida pela controvérsia cristã do primeiro século, protagonizada por Paulo e Pedro. A emergente Igreja Católica, insatisfeita com a doutrina do Paulo marcionita, achou melhor alterá-la em vez de aplicar a Paulo o rótulo de herege. Para isso, o livro de Atos, as epístolas pastorais e a reedição das epístolas paulinas foram escritos. Com um golpe de caneta, Policarpo, ou seja lá quem tenha sido, transformou Paulo no 13º apóstolo, obediente e subjugado aos 12, defensor da fé católica e inimigo ardente dos marcionitas. O Paulo marcionita das cartas, que enfrentou Pedro cara a cara e chamou-o de hipócrita, veja Gálatas capítulo 2 e versículos 11 ao 14, e que comparou o judaísmo a esterco, veja Filipenses capítulo 3 e versículos 4 ao 8, foi rebaixado ao menor dentre os apóstolos, 1 Coríntios 15, 9, que ia a Jerusalém pedir conselho aos apóstolos e anciãos, Atos 15, 2, que não passava de um emissário deles, Atos 16, 4 e 5, e que até mesmo circuncidou Timóteo, Atos 16, 1 ao 3. Supostamente, o mesmo Paulo que escreveu em Gálatas 5, 2, abre aspas, eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará, fecha aspas. Ao contrário do que alguns pensam, o livro de Atos não ensina que Paulo foi escolhido para ser o 12º apóstolo e substituto de Judas Iscariotes. Na verdade, esta decisão foi tomada pelos 11 apóstolos reunidos em Jerusalém após a ascensão de Jesus. O escolhido foi um homem chamado Matias. Veja Atos capítulo 1. O Paulo do livro de Atos está num degrau abaixo dos 12 apóstolos, enquanto que o Paulo marcionita é escolhido desde o ventre de sua mãe para pregar o Evangelho de Cristo. Veja Gálatas, capítulo 1, e versículos 15 ao 17, e resgatá-lo da mão dos falsos apóstolos. Devido à grande influência que Paulo exerceu nas assembleias cristãs do Mediterrâneo, a partir de suas viagens missionárias e epístolas, sendo até hoje considerado o principal autor do Novo Testamento, a Igreja Católica foi obrigada a canonizá-lo, torná-lo santo, e a considerá-lo, ao lado de Pedro, como um de seus pilares e fundadores. Mas a versão que os bispos católicos escolheram foi o Paulo católico e não o marcionita. Finalidade das interpolações. 1. No Evangelho de Lucas. Vejamos agora com qual finalidade Policarpo reeditou o texto marcionita. O Evangelion
conta a história de Jesus, os seus ditos e feitos. O Evangelho de Lucas, que é a sua reedição, vincula Jesus às profecias do Antigo Testamento. Esta é a maior diferença entre os dois. No Evangelion, Cristo desce do céu e revela o Deus, até aquele momento, desconhecido pelo homem, que é o Pai Celestial. O Cristo não tem ligação com as profecias paleotestamentárias, nem observa a lei de Moisés. Veja a versão marcionita de Lucas 23, 2. Ele não nasce de Maria, não é descendente de Davi, não é circuncidado ao 8º dia, nem é batizado por João. O Cristo marcionita é o Espírito vivificante. Ele não possui corpo real, mas apenas aparente, docetismo. Ele não vem à terra para reedificar a casa de Davi, nem para guerrear contra os inimigos de Israel e do povo judeu. Ele é o Salvador, que ordena que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Em Lucas, capítulo 1, e versículos 30 ao 33, o anjo Gabriel fala a Maria, abre aspas, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Fecha aspas. A concepção virginal é uma tentativa de vincular Jesus à passagem de Isaías 7,14. O trono de Davi foi prometido por Jeová ao seu Messias. A casa de Jacó é outro nome para Israel, a terra que Jeová deu de herança aos judeus. Em Lucas, capítulo 1, e versículos 67 ao 75, temos a profecia de Zacarias acerca do Messias. Abre aspas. Zacarias, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Fecha aspas. Aqui vemos uma clara tentativa de vincular Jesus às promessas que Jeová fez a Abraão e sua descendência. Uma tentativa de subordinar Jesus ao Criador e vinculá-lo
ao monoteísmo de Abraão. Em Lucas, capítulo 2, e versículos 21 ao 23, temos a suposta circuncisão do menino Jesus ao 8º dia após o seu nascimento. Está escrito, abre aspas, quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação de Maria, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor. Fecha aspas. Este texto foi interpolado para criar uma conexão entre Jesus e a aliança estabelecida entre Jeová e Abraão em Gênesis capítulo 17 e versículos 10 ao 14. 2. Nas epístolas pastorais. Como já vimos, outra finalidade de Policarpo era rebaixar Paulo, subjugá-lo aos 12 apóstolos e torná-lo defensor do catolicismo. Outro ponto interessante a se notar são os ataques do Paulo católico aos gnósticos, que eu acredito que na verdade eram marcionitas, Himeneu, Alexandre e Fileto. Estes 3 mestres gnósticos ou marcionitas viviam em Éfeso, cuja igreja era rival da igreja de Esmirna, da qual Policarpo era bispo. Em 1ª e 2ª Timóteo, encontramos vários ataques do Paulo católico a eles. Em 1 Timóteo, capítulo 1, e versículos 19 e 20, ele escreve, abre aspas, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Fecha aspas. A fé e a boa consciência, neste caso, são referências à doutrina ortodoxa que o Paulo católico defendia. Em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículos 16 ao 18, ele escreve, abre aspas, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Fecha aspas. Os falatórios profanos provavelmente são uma referência ao ensinamento marcionita. Himeneu e Fileto ensinavam a ressurreição espiritual, que havia sido feita através de Cristo. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:45 que Cristo é o Espírito vivificante. Eles negavam a ressurreição do corpo, isto é, da carne e do sangue. Paulo escreve em 1 Coríntios 15:50 que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Marcião havia ensinado a ressurreição espiritual, o que me leva a crer que eles, assim como Alexandre, eram discípulos de Marcião. Policarpo, disfarçado de Paulo,
condena o ensinamento marcionita a fim de estabelecer as bases do que viria a ser o dogma católico da ressurreição do corpo, que deveria ocorrer na volta de Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 14, mais uma vez o Paulo católico desfere os seus golpes. Ele escreve, abre aspas, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Fecha aspas. Estas passagens, somadas a 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 20, demonstram que a intenção do autor das epístolas pastorais era desferir ataques aos marcionitas e ao marcionismo, o que sugere a sua identidade católica e o período em que as cartas foram escritas, em meados do segundo século, durante a controvérsia marcionita. 3. Outros motivos. O interpolador católico era inimigo da igreja de Éfeso, por isso colocou na boca de Paulo palavras contra os efésios. Em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 32, ele escreve, abre aspas, Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Fecha aspas. Em Atos 19, 8 e 9, ele escreve, abre aspas, Entrando Paulo na sinagoga de Éfeso, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Fecha aspas. O editor católico retrata os efésios como bruxos, o que podemos ver em Atos, capítulo 19 e versículo 19. Ele escreve, abre aspas, Muitos dos efésios que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Fecha aspas. Também vemos que o interpolador católico desejava estabelecer uma hierarquia eclesiástica baseada na autoridade dos presbíteros, que eram os anciãos. Em 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 17, está escrito, abre aspas, Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Fecha aspas. Sabemos que o apóstolo João se autodenominava o presbítero. Veja 3 João, capítulo 1 e versículo 1. Os presbíteros são mencionados juntos dos apóstolos de Jerusalém no livro de Atos, como formando um conselho que governava a igreja primitiva, o que, para os marcionitas, não passa de uma ficção, porque as primeiras igrejas cristãs foram formadas pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e através de suas epístolas.
A título de comparação, a palavra presbítero também é usada na Epístola de Tiago, capítulo 5 e versículo 14. Epístola de Policarpo aos Filipenses. A Epístola de Policarpo é um documento importante que nos ajuda a compreender melhor a controvérsia marcionita do século II. Ela também nos ajudará em nossa investigação. Segundo a Wikipédia, abre aspas, ela foi escrita por volta de 110 a 140 depois de Cristo e endereçada à comunidade cristã da cidade de Filipos. Nesta carta, Policarpo faz alusão à Epístola de Paulo aos Filipenses e usa citações diretas e indiretas do Antigo e Novo Testamento, atestando-os como canônicos. Na mesma carta, ele repete muitas informações recebidas dos apóstolos, especialmente de João. Por isto, ele é uma testemunha valiosa da vida e da obra da Igreja primitiva no segundo século. As 60 citações do Novo Testamento, das quais 34 são dos escritos de Paulo, evidenciam seu profundo conhecimento da Epístola do Apóstolo aos Filipenses e outras do mesmo Testamento. Fecha aspas. A epístola em questão se trata de um dos primeiros documentos católicos que temos conhecimento. Deixando de lado a doutrina ensinada nela, separei alguns trechos que remetem à controvérsia marcionita. As más conversações. No capítulo 2, Policarpo escreve, abre aspas, por causa disso, cinjam suas cinturas, sirvam o Senhor no temor e na verdade, como aquele que tem renunciado ao inútil, às conversas vãs e os erros da multidão. Fecha aspas. Ora, estas palavras estão em perfeito acordo com o que o interpolador católico escreveu nas seguintes passagens, em 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 33. Aspas. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Em 2 Timóteo 2,16. Aspas. Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E na clássica 1 Timóteo 6,20. Aspas. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Fecha aspas. Mas o que são, afinal, os falatórios profanos? Partindo de Policarpo, a sua crítica tinha um alvo principal, a doutrina marcionita. Para ele, os ensinamentos de Marcião, e em especial as suas antíteses, eram as más conversações que corrompiam os bons costumes, isto é, a tradição apostólica dos judaizantes. Policarpo estava muito preocupado com a notoriedade de Marcião e com a repercussão de seus ensinamentos na Anatólia, Ásia Menor. Por isso que se viu obrigado a produzir este material anti-marcionita. Os ataques de Policarpo e a sua defesa inflamada
da emergente fé católica, o coloca entre os primeiros apologistas da história, o que para nós soa como algo lamentável, pois nos mostra que a apologética católica foi consolidada a partir de ataques, calúnias, difamações e possivelmente falsificações de textos. Contra o docetismo. No capítulo 7, Policarpo desfere ataques contra o docetismo, que era outra doutrina ensinada por Marcião. Ele escreve, abre aspas, pois quem não confessar que Jesus Cristo veio na carne, encarnou, este é o anticristo. E quem não confessar o testemunho da cruz, este é do demônio. E quem perverter as profecias do Senhor para sua própria satisfação e dizer que não há nem ressurreição, nem julgamento, este é o primeiro nascido de Satanás. Por isso, abandonemos os discursos vãos das multidões e suas falsas doutrinas e voltemos aos ensinamentos que nos foram dados desde o princípio. Fecha aspas. A primeira parte é antidocética. Os docetas não acreditavam na encarnação de Cristo. O ataque de Policarpo é nitidamente direcionado aos docetas, e ele usa como base de sua argumentação aquilo que está escrito em 1 João, capítulo 4 e versículo 3. Marcião, além de doceta, não acreditava na ressurreição do corpo, quando Policarpo escreve: aquele que diz que não há ressurreição é o primeiro nascido de Satanás, ele está atacando os marcionitas, que negavam a ressurreição na carne, e mais precisamente o próprio Marcião, a quem ele chamava de o primogênito de Satanás. Na parte final, Policarpo retoma o tema dos discursos vãos das multidões e das falsas doutrinas, apologética católica contra o marcionismo, e defende os ensinamentos que foram dados desde o princípio, uma possível referência ao Antigo Testamento ou à tradição dos apóstolos, que se reuniram em Jerusalém após a ascensão de Jesus, conforme consta em Atos capítulo 1. Não restam dúvidas de que Policarpo escreveu a Epístola aos Filipenses com a intenção de condenar o marcionismo e defender o emergente catolicismo, que foi a herança deixada pelos falsos apóstolos. Fico por aqui. Se gostou do vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Fiquem com Deus e até a próxima!